A paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor, amados. Aqui estamos, mais uma noite, nessa torre de oração, né? Onde o Senhor tem falado muito aos nossos corações, tem derramado, né, um espírito excelente sobre nós. E quando colocamos os pés aqui, eu falei até com o André, eu falei, rapaz, o ambiente está propício mesmo, o fogo está descendo, tá? E só não sente quem não quer, né? Quem não está ligado. Porque se tiver ligado, sente a presença do Senhor, né? E a palavra, né, que o Senhor tem nos falado, né, é Levítico 6, 12, 13, né? E ela fala assim: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E a palavra, ela é uma palavra que vem nos falando, né, que o fogo, ele arderá, né, e nunca se apagará. E quando fala do fogo, ele arderá, né, nós entendemos que o Senhor, ali no Velho Testamento, ele falou muito com os seus escolhidos, com os sacerdotes, né, com os seus profetas sobre o fogo. Elias, ele foi levado numa carruagem de fogo, né? Moisés, o Senhor falou com ele sobre uma sarça de fogo, né? Elias lá contra o sacerdote respondeu ele com fogo. Então fala do fogo. Que esse fogo ele não pode se apagar. Mas quando o Senhor vem, né? Ele traz que hoje esse altar somos nós. É o nosso corpo. O templo hoje é o nosso corpo. E o Senhor ele vem falando sobre isso, sobre nunca se apagar. Você sempre manter esse fogo aceso. E quando nós caminhamos, nós aceitamos a Jesus, esse fogo ele vem de tal forma, ele acende, né? E o primeiro amor ele é tão lindo que nada mais importa a não ser buscar a presença do Senhor, a não ser fazer a vontade daquele que te chamou. E quando nós nos colocamos diante do Espírito Santo, nos colocamos diante de Deus, fazendo aquilo que Ele quer, esse fogo ele se mantém aceso. Mas Satanás ele sabe o que o Senhor separou para você. Ele sabe que você, na mão de Deus, é uma flecha que ele vai e você. Ele sabe do teu potencial, mas ele vai fazer de tudo para te parar. E ao longo da vida, ao longo da caminhada, você vai ver coisas, você vai presenciar, você vai viver que essa chama ela vai querer se apagar. Ela vai querer. Mas o Senhor, ele fala para você manter essa chama acesa. Porque muitas das vezes alguém já chegou para você, já te disse coisas, você, no momento, você levou aquilo para o teu coração, você desanimou, você esfriou, ou você viu, e aquilo te atingiu de tal forma que você, no meio da caminhada, você... E quando Satanás ele pensou que estava ganhando, o Senhor ele vem, te levanta de novo, te dá o sustento. Alguém vem com uma palavra, ó, é isso, é aquilo, ó, o Senhor te ama, o Senhor... e você de novo se levanta. E os sacerdotes, era necessário eles entrar ali
para fazer esse sacrifício, né? Ele ali manter aquele fogo aceso, todas as manhãs ele trocar ali, tirar aquelas cinzas e botar mais lenha para que aquele fogo ele se mantesse aceso. Mas hoje é obrigação sua, é obrigação minha manter esse fogo aceso. Você não precisa mais do sacerdote, porque o sacrifício já foi feito. Jesus já morreu na cruz. Então 50% da tua vitória já está aí. Os outros 50% dependem de cada um de nós. O sacrifício já foi feito. Agora os outros 50% dependem de mim. E conta das vezes você foi ferido. Conta das vezes você foi magoado, te pisaram, te humilharam. E você tentou parar. Você tentou ficar pelo caminho. Mas o Senhor, Ele pegou nas tuas mãos e falou: vem, filho, porque eu te amo. Eu cuido de você. Eu sou o que você precisa. Apóstolo Paulo fala, no dia do meu julgamento, ninguém foi me assistir. Ninguém. Mas o Senhor estava comigo. Ele precisava só do Senhor. Hoje, quem olha para mim, olha para muitos de nós aqui e fala, é improvável. Na igreja, um cara que foi criado no evangelho, filho de pastor. Eu via pessoas evangelizando, eu corria, eu fugia. E hoje estou aqui. Não dava valor. Hoje, que você passou, as lágrimas, as enchentes, que você perdeu, mas Papai do céu te enviou o socorro. E hoje você está onde? Evangelista da casa de Deus. Quantas vezes você já não acreditava mais na vida? E ele mexeu aonde? Na família, né? Onde tira toda a nossa estrutura. Ele sabe aonde tocar. Ele sabe aonde te ferir. Mas a tua confiança tem que permanecer em Deus. Quantos de nós outrora estava aí fora? Mas quando decidimos a seguir a Jesus, aquela chamazinha do começo era tão pequena, mas quando foi derramado aquele óleo sobre a tua vida, quando você dobrou o teu joelho e você aceitou Jesus como teu Salvador, você decidiu abandonar tudo que era errado, prostituição, a bebida, jogos, tudo, e falou, vou seguir esse Deus. E o Senhor acendeu aquela chama. Aquela chama pequenininha, ela ficou tão grande. Mas no meio do caminho houve ingratidão. E você pensou em parar. Você pensou em não fazer mais. Não, não quero. Palavras te feriram. Não, tocou na minha família. Tocou na minha parte financeira. Foi na doença. Mas papai te segurou. Quantas noites você ali com ela? Sozinha, hein? Teu quarto. Você em casa. Tua esposa no hospital. Papai falou assim, não, tô contigo, André. Tô contigo, filho. Aleluia. E dói. Dói, meu irmão, dói. E só quem está passando sabe a dor que é. Porque vem momentos que nós pensamos em parar sim. Não vamos ser hipócritas. Pensamos sim. Mas Papai do Céu foi ali. Botou pessoas certas
ficou contigo nas madrugadas frias, regando tuas lágrimas, te acolhendo, te abraçando. Mas nós continuamos ingratos, porque somos imediatistas. Queremos que tudo seja na nossa hora. Mas o fogo continua aqui dentro, ele fala, não deixa esse fogo se apagar. Não deixa esse fogo se apagar. Nós estávamos conversando, né, a mesma pregação que eu vi, o Flávio, né, o evangelista Flávio viu, e o Subirá, ele fala do nosso corpo, né, é o templo do Espírito Santo. E ele fala, você é um suicida, né? Você é um suicida. Porque quando você não cuida do teu corpo, você não cuida da tua saúde, você é um suicida. Você sabe que não pode, mas você está fazendo. Então faz o quê? Você continua fazendo. Continua matando o teu corpo. Continua fazendo tudo aquilo que não era para fazer. E papai, ele vem. E ele fala, e você continua maltratando o teu corpo, maltratando o templo do Espírito Santo. Mas o sacrifício, ele é contínuo. O que você está fazendo com o templo do Espírito Santo de Deus? Você tem orado? Você tem dedicado a oração? Tem jejuado? Ou seja, só jejua quando tem propósito na igreja? E porque nossa vida é correria. E aí? Só jejum quando tem conferências? Quando o apóstolo vem aqui e fala, vamos jejuar. Aí eu jejuo, eu lembro que tem que jejuar. Eu lembro que tenho que ler a palavra. E aí? Eu tenho dedicado a minha vida em oração, na palavra, ao jejum. Eu tenho buscado a presença do Senhor para o meu lar. Como é que eu mantenho esse fogo aceso se eu não tenho feito nada disso? A palavra fala que Abidab, né, e Abiú, é Abidab, Abinadab e Abiú, fala que eles trouxeram fogo estranho para a presença de Deus. Eu creio que esses homens estavam ali, naquele momento, cuidando do templo do Senhor. De alguma forma, aqueles homens teriam dormido e esqueceram de manter o fogo aceso. Eles esqueceram de manter o fogo aceso, então quando eles acordam, ele olha, o fogo está apagado. O que eles fazem? Sai fora do templo, eu vou pegar o fogo e vou trazer para dentro do templo. Cuidado com o fogo que você traz para dentro de você. Cuidado com o fogo que você traz para dentro de você. E fala que aqueles homens trouxeram fogo estranho para dentro do templo. E na mesma hora eles foram consumidos. Qual é o fogo que tem te alimentado? Qual é o fogo que tem te mantido de pé? Você tem trago o fogo do Espírito Santo para a tua vida? Porque você não pode vir de fora aceso. Não, o fogo é de dentro para fora. Quem te acende é o Espírito Santo. Então você não pode trazer fogo de fora para dentro. Ele é de dentro para fora. E você tem alimentado a tua alma com que fogo? O teu espírito, muitas das vezes, está clamando, está pedindo
para que você ore, para que você jejue, para matar a tua carne. É sacrificante, dói. Às vezes você está trabalhando ali, você ficar, às vezes, 12 horas. É sacrificante. Mas a carne, ela tem que pagar. Você tem que matar a tua carne. Tem que haver um sacrifício. Porque se não houver sacrifício, se não houver um Saul na tua vida, você vai o quê? O povo de Israel precisava alguém estar sempre... Porque quando não tinha, o que o povo fazia? Sacrificava outros deuses. Esqueciam do Deus que tirou eles do Egito, o Deus que fez eles passar pelo Mar Vermelho. E a palavra fala que aquele povo, eles caminhavam de noite sob uma nuvem de fogo. E isso foi esquecido. E quando nós olhamos para trás, não é só eles, somos nós também. Quantas coisas o Senhor tem feito em nossas vidas e nós já esquecemos. Promessas que foram feitas, mas eu acho que é no meu tempo que o Senhor esqueceu aquilo que Ele me prometeu. Ei, Senhor não trabalha com plano B, só trabalha com plano A. Aleluia. Quem trabalha com plano B somos nós, somos seres humanos. Não existe plano B com Deus, só existe plano A. E muitas das vezes nós ficamos tentando dar jeitinho para que Deus... Você não precisa dar jeitinho. Porque Deus sabe quem você é. Esse fogo que está aí dentro, ele não pode se apagar. É necessário que você mantenha esse fogo aceso, mas você só conseguirá manter esse fogo aceso através do quê? Da palavra, da oração e do jejum. Porque se não houver os três juntos, alguma coisa vai voltar. Porque fala que quando os discípulos vão lá expulsar o demônio, eles não conseguiram. E fala assim, nós tentamos expulsar esses demônios, mas não conseguiram, filho. Há demônios que só vai sair por causa de jejum. Então não adianta você chegar lá e... Não. Precisa também o jejum, você precisa matar sua carne. Você precisa ser fortificado. Jesus fala que Jesus, ele jejuou durante 40 dias, 40 noites, depois de ter acabado de jejuar. Ele foi o quê? Tentado. Mas antes de ser tentado, Jesus, ele o quê? Ele foi batizado por João no rio. E fala que desceu sobre ele uma pomba e fala, este é o Filho de Deus. Por onde, mais 40 dias depois, logo depois, o que ele é tentado? E Satanás fala o quê? Se tu és o Filho de Deus, pelo amor de Deus, Satanás, como ele é sujo. João acaba de falar que este é o Filho, é o Cordeiro. Mas Satanás vai lá, o quê? Se tu és o Filho de Deus, é isso que Satanás ele faz. Ele tenta colocar dúvida em você. Ele vai tentar colocar dúvida, porque ele sabe que você na mão de Deus, você vai longe. Ele vai tentar te parar de qualquer jeito, vai tentar te afastar da presença de Deus. Ele não quer que você salve tua família, não quer que você salve os teus amigos, não quer que você ore, não quer que você jejue. Ele vai tentar te parar de todas as formas. Mas é necessário que você continue com essa chama acesa. É necessário que o altar nunca se apague. Mas isso vai depender de mim, vai depender de você. Não é só o Deus, não é só o grupo de intercessão estar aqui orando toda manhã por mim. É eu estar levando também a palavra para dentro do meu lar. É eu me reunindo com a minha família, fazendo um devocional, fazendo algo. Porque se nós colocarmos em prática, nós nunca teremos tempo para Deus. Porque sempre estaremos ocupados. Mas quando você chega em casa, o tempinho que você tem, você olha a televisão, às vezes tu perde 1 hora. Você perde não sei quantas horas no telefone. Pega esses minutos, essas horas que você perdeu e junta. Poxa, hoje teria lido uns 3 capítulos da Bíblia. Hoje eu teria ficado mais tempo com a minha família. E dessa forma a humanidade ela vai se perdendo. As pessoas estão fazendo o Deus como um Deus de troca.
achando que Deus tem que fazer tudo, eu não tenho que fazer nada. Ei, acorda. O fogo, para se manter aceso, ele depende agora de você. Você é o sacerdote. O templo é teu corpo. Você tem que cuidar dele. Senhor, mas aí, ore por mim. Hoje, essa semana, eu e minha esposa falamos até para o menino. Vocês têm... O apóstolo soltou aqui. Quando a pessoa te pediu oração, você está orando? E a pessoa veio para a gente, ora por mim. Você está orando por você? Né? Então ora por você primeiro, para poder orar. Que a célula em frente à tua casa, cara. Em frente à tua casa tu não vai? E desculpa é essa? Nunca tem tempo? Aí quer botar desculpa no líder? Você tem orado? Você manteve o fogo aceso? Nós estamos aqui para te acolher, para te ajudar. Mas aí, o líder tem que fazer tudo por você? É o líder que vai ter que ir lá na tua casa? Mas aí o líder... Mas quantas vezes ele te ligou? Quantas vezes ele te ligou e você mentiu para ele? Que estava no trabalho? E a pessoa te viu em casa? E aí? Isso não conta? O fogo, ele fez o quê? Ele se apagou. E agora? É o líder que vai ter que ir lá, botar a mão sobre ele e acender o fogo? É a célula que vai ter que ir lá ou migrar para a casa dele para ajudar ele? Se ele mora em frente? E aí? Tem que haver um querer. Há uma necessidade. A alma dele pede. O espírito dele deseja estar. Mas ele não tem mais forças. E nós temos conversado com ele, né, Douglas? Nós temos conversado com ele. Depende de você, cara. Estamos aqui para te ajudar. Estamos aqui para segurar tua mão. Mas se você não der o primeiro passo, nós não podemos pegar você à força e jogar você na célula. Jogar dentro da igreja. Você mora pertinho da igreja. Você sabe que você precisa, ele sabe que... Mas e aí? O fogo se apagou. Mas é necessário que ele reconheça que o fogo se apagou. É necessário ele dar o primeiro passo. Ele voltar. Mas se ele não voltar, e aí? Vamos continuar orando, continuar conversando. Deus, ele conhece. Ele fala que antes das palavras ser formadas nos nossos lábios, ele já sabe o que vamos pedir ou o que vamos falar. Tem coisas que Deus ainda não fez na tua vida, porque você não formalizou. Você ainda não falou com ele no teu secreto. Verbaliza com ele, fala. Às vezes, se você chegar no meu trabalho lá, me ver falando sozinho, esquenta não, não sou maluco não. E às vezes tem pessoas que passam e me ver falando, aí entra, pensei que tinha alguém aí que eu ouvi você falando, eu falei, eu não nem me ligo. Mas às vezes a gente fica conversando, então todo crente é extraterrestre, né? Tem hora que a gente fica conversando com o Espírito Santo ali, às vezes mesmo quando fala, essa semana, o Flávio, tu vai trazer a palavra. Eu prego para mim mesmo. Fico lá no trabalho pregando, ouvindo louvor e pregando. E às vezes fala até alto. Caramba. Às vezes a minha esposa fica, tu falou o que aí? Mas não, eu tô conversando comigo mesmo. É minha caixinha do nada, é eu e eu. Entendeu? Às vezes, tu falou o quê? Aí eu, caramba, falei alto. Não falei nada não. Tá entendendo? Nós precisamos estar conectados com o Espírito Santo. Nós precisamos estar conversando com Deus. Essa ligação, ela não pode morrer. Tudo que tu ligares no céu será ligado na terra. Se desligares, vai ser desligado no céu. Vai vir os problemas. Você vai ser atacado de um lado, você vai ser atacado do outro. A morte tentou nos parar. Quem sabe da nossa história? Não foi uma,
não foi duas. A morte tentou nos parar. Mas preferimos estar na presença do Senhor. Aleluia, Deus. Preferimos. Foi doloroso. Quando nós pensamos em parar, nosso filho pequenininho chegou, ele tinha 6 anos, né? Culto, na hora do culto. Ele tomou banho, se arrumou. Nós estávamos vivendo luto, irmão. Tínhamos enterrado nossa filha na quarta. No domingo, não tinha cabeça para ir para a igreja. Nosso filho se arruma. Vamos para a igreja. Gente, não, filho, não, eu quero ir para a igreja. E aí? Você fica chorando? Ou você segue? Sacrifica o teu eu. Papai do céu falou assim: ei, tá na hora do teu luto, não. Segue, que se você parar um pouquinho, você vai ficar para trás. E fomos para a igreja. Quando chegamos na igreja, todo mundo ficou assim. Pensei que fomos muito bem recebidos, acolhidos. Até o pastor teve que mudar a pregação, porque nós chegamos na igreja, ele não sabia. Não esperavam. Não era momento de vivermos o nosso luto, nós vivemos nosso luto. Estamos vivendo. Mas não era momento de ficar em casa, porque se ficasse em casa ia parar. Satanás, ele... Opa, é aqui que eu vou entrar, eles vão ficar em casa. Essa uma semanazinha, ele... É onde que eu vou tirar. Eles estão feridos, estão com o coração. E aí? Mas papai do céu usou quem? Uma criança. Não, filho, para não. Esse fogo não pode se apagar. Esse fogo não pode se apagar. Ele não vai se apagar. Porque a brecha que Satanás precisa é essa. Jesus, ele vai para o monte orar. E chega ali, quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Ele fala, não pode vigiar nenhuma hora. Vocês não podem ficar acordados nem. Mas imagine se no meio daqueles discípulos ali tivesse Pedro. Pedro, tu revelaste que eu sou o filho do homem. Eu te dei a chave. E sobre você eu vou edificar minha igreja. Você está dormindo, Pedro. A cobrança para Pedro seria pior. Porque o chamado dele era diferente dos outros apóstolos. Não que os outros fossem menos do que ele, mas ele tinha. Ei, é sobre você que eu vou edificar minha igreja, garotão. Acorda. Não pode dormir, não. Deixa os outros dormir, mas você segue em frente. Eu preciso de você nessa obra. É necessário que você vá avante. Você vai ter um momento de descanso, você vai ter... Esse fogo não pode, não. Acende. Aviva. Segue em frente. Tá mancando? Vai mancando mesmo. Tem um hino no cantor cristão que ele fala: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas é dos fiéis e dos sinceros. Então não adianta você correr que eu vou chegar na frente, não. Vai ser todo mundo junto. Vamos juntos. Vamos dar a mão, vamos chegar todo mundo junto. Não adianta você sair correndo, não. Muitos vão entrar sem padecer muito. Outros já vão entrar, mas sofrendo bastante. Os mártires. E muitas das vezes, por pequenas coisas, nós desistimos, nós queremos parar. A palavra fala: não resististe até o sangue, já tá aí. E aí? Ainda fala que queria viver a vida do apóstolo? Talvez o cálice que eu bebi, que nós bebemos, alguém aqui não consiga beber. Talvez o teu cálice não conseguiria beber. O teu. Quantas das vezes você passou? E aí, poucas pessoas souberam? Sabem do que você passou? E aí? Poucas pessoas sabem da tua situação, da tua sogra. E aí? Você passou calado.
Você tá lá com a tua esposa, nem tudo. Você tem que postar, tem que anunciar. Só tem que confiar. Só tem que confiar. Que você, esta noite, possa entrar em comunhão com o Senhor. Não sei o que você está passando, o que você passou, mas não deixa esse fogo se apagar. Não deixa esse fogo, essa chama. É doloroso. Meu ex-pastor, ele falava que a dor de quem está sentindo é pior do que a do outro, realmente. Às vezes eu perdi um braço, estou sentindo uma dor, às vezes você está sentindo uma dor de dente. Tu pode achar que tua dor é maior do que a minha, porque é você que está sentindo. E isso é verdade. Não queremos comparar dor. Não queira comparar tua dor com a do outro. Vivemos isso, pessoas querem comparar a nossa dor. Mas eu perdi minha mãe. Ei! A ordem natural da coisa é essa. Os filhos enterram os pais. Não os pais enterram os filhos. E pessoas querendo comparar. Eu perdi. Ei! Também perdi minha mãe, perdi meu pai. Estou aqui. Mas nós nunca estamos preparados para perder um filho. A dor é diferente. Você enterrar um filho é totalmente do que enterrar um pai e uma mãe. É doloroso, sim. Mas a ordem natural das coisas se inverteu. Mas o fogo continua aceso. Pela misericórdia de Deus. Para louvor e glória dele. Ele olhou para nós e falou, não, vocês vão continuar. Vocês têm que permanecer firmes. Continuar adiante. E até hoje aqui estamos. E que você também possa conseguir manter esse fogo aceso. Esse amor nunca diminui. Que nada venha te afastar do amor de Deus. Como essas palavras que o Senhor colocou nos meus lábios. E aí, você foi edificado com esta palavra? Essa palavra chegou ao teu coração? Una-se a nós, venha no próximo culto receber também. O Senhor te abençoe, abençoe sua casa. Fique na paz.